Boa tarde para vocês, né? Ou bom dia, boa noite, depende da hora que você está vendo esse vídeo. Bom, hoje eu vou falar um pouquinho sobre Cuba, né? Entrando no assunto relacionado à geografia política, né, da América Latina. Então, vou abordar alguns países aí nessa pequena série. Então, eu vou comentar primeiro aqui sobre Cuba, tá? E fazer a introdução sobre esse assunto da geografia política na América Latina, tá? Então, ou seja, a América Latina, ela vem sendo, assim, palcos de disputas, né, de conflitos de interesse ao longo do século XIX, século XX, né, e chegando até o século XXI, tá? É uma área que foi considerada por muito tempo, né, e ainda é a periferia do mundo capitalista, né, os países periferizados aí, no sistema capitalista mundial, não tem um grande não tem a força, né, de um país desenvolvido em nenhum país da América Latina, mas temos alguns destaques aí, tá? E esses destaques, né, essa disputa territorial de influência no século XX, acabou havendo um duelo muito grande entre a União Soviética com os Estados Unidos, né? O representante maior do sistema socialista e um representante maior do sistema capitalista ao longo desse período. E durante esse período, houve a implantação da doutrina Monroe pelos Estados Unidos, que é o desenvolvimento das influências mais diretamente, né? É, e de maneira nítida e intensa durante esse período aí, né? Que pega de 1823 aí, no século XIX, né, o início do século XX, o período da Guerra Fria, né, ou seja, né, conflitos bastante assíduos, assim, porém, né, não houve esse conflito direto, né, entre Estados Unidos e a União Soviética, porém, esses dois países utilizavam sua influência, né, sua grande influência para poder como eu posso dizer, para poder, através dessa influência, conseguir apoio, conseguir com que outros, né, os rivais perdessem apoio, enfim, né? Então, pessoal, aí que vem um paizinho importante, um país pequeno, por isso que eu disse paizinho, por ser pequeno, né? Cuba é uma ilha, né? Que entrou em disputa e acabou, né? Durante a década de 50 aí, passando por maus bocados nas mãos de um cara chamado Fulgêncio Batista, né? O Fulgêncio Batista, ele mantinha uma política muito próxima aos Estados Unidos, né? E a política dos Estados Unidos era essa, né? Usar os outros territórios aí da América Latina como hoje o México é utilizado, como se fosse um quintal, né? Para os Estados Unidos, assim como a África por muito tempo foi o quintal da Europa e assim por diante, tá? Em vários livros de história e geografia você vai encontrar esses termos aí, tá bom? Então, dando continuidade, nós vemos ainda a situação em que a situação estava difícil com Fulgêncio Batista, a população estava bastante descontente devido às grandes desigualdades, né, que existiam, dentre elas a desigualdade social, o crescimento da pobreza no campo, enfim, e a posição de Cuba apenas como um território balneário turístico aí para os Estados Unidos, né? Os estadunidenses iam lá e passar o final de semana curtindo lá as praias cubanas, que são lindíssimas, né? Então, essa posição acabou gerando uma revolta popular muito grande. Dessa revolta popular, né, houve a implantação de uma revolução, né? Fulgêncio Batista foi destituído do poder e Fidel Castro assume o poder aí em 1959, tá? E ele ficou no poder até o ano de 2008, tá? Quando ele ficou bastante doente e ele cedeu a sua cadeira aí, né, no caso, como líder do país, para o seu irmão, né, o Raul Castro, tá? Então, quando o Fidel assume o poder, ele nacionalizou as fazendas, tá? Ele fechou os cassinos que existiam no lugar, ele implantou aí o processo da reforma agrária,
né? E essas posturas adotadas pelo Fidel Castro, né, em Cuba acabou desestimulando bastante, desagradando muitos investidores estadunidenses da região, tá? Que tinham negócios na ilha, né, de Cuba. Em contrapartida, Cuba acabou recebendo o apoio, né? O apoio aí soviético, tá? Foi tentado, né? Colocar mísseis nucleares no território cubano para ameaçar os Estados Unidos. Desculpa, falei errado. Para ameaçar os Estados Unidos, assim como também os Estados Unidos colocaram, né, vários mísseis nesse período também ao redor da União Soviética lá em território europeu, tá? Enfim, mas esse apoio, né, não apoio apenas com palavras, mas inclusive o apoio financeiro aí, acabou fazendo, né, com que Cuba conseguisse aí, né, quebrar a sua política capitalista, né, no caso de um país da periferia capitalista, onde apenas fazia parte da DIT, né, a Divisão Internacional do Trabalho, como fornecedor de matérias-primas, né, e porém isso não mudou muito, quebrando com os Estados Unidos, né? E aí na sequência os Estados Unidos eles implantam um embargo econômico, né? Que era a não negociação, né? Forçando mais ou menos o que está acontecendo atualmente com a Venezuela, né? Os Estados Unidos romperam, né? Os negócios com a Venezuela e com o seu poder de influência faz também com que os outros países também não negociem com a Venezuela. Isso já foi feito com Cuba lá atrás, tá? Então, aí no caso, né, o governo realmente proibiu essas empresas de fazerem negócios com os cubanos, né? E esse embargo que eu comentei agora, que se iniciou na década de 60, né, fez com que a economia cubana ela se perpetuasse aí no modelo primário exportador, né? Apenas fornecendo matéria-prima e tal. E é um país pequeno, então não tem nem tanta matéria-prima assim para e não tem uma diversidade também muito grande dessas matérias para poder exportar, tá? Então, isso fez com que muitos cubanos, ao longo desses anos todos, né, nos anos 90, eu lembro bastante disso, década de 2000 também, muitos cubanos tentassem atravessar o mar aí para poder chegar à Flórida também, né, nesse sentido, tá? E, por outro lado, galera, né, o embargo ele continua, apesar de hoje em dia Cuba, né, a partir dos anos 90 ali, o Fidel ele começa a entender esse processo de importância, porque a União Soviética falindo, né, e fato que aconteceu, ela não pôde mais ela não pôde financiar mais a economia cubana, né? Então, aí Fidel começou a realizar pequenas aberturas aí para as pequenas aberturas econômicas, né, em relação aos outros países, porém não mantendo nenhum tipo de relação com os Estados Unidos ainda. Tá? Então isso começa aí a partir dos anos 90. Então, Cuba começa a colaborar como pode com os outros países negociando o que eles têm, né? Então, por exemplo, principalmente na cooperação na área da saúde. Aqui no Brasil existiu o programa Mais Médicos até, em que o governo cubano enviava médicos aqui para o Brasil para atender em áreas carentes, né? Era para atender onde precisava. E aqui no Brasil existem muitas áreas carentes, né? Porque geralmente as pessoas que se formam em medicina querem trabalhar nas grandes cidades, São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, próximos do litoral, né? Que são onde está concentrada a maior parte das cidades grandes brasileiras, né? As cidades urbanas. Aquelas cidades no interior de norte e nordeste, ninguém quer ir trabalhar lá, né? Não vou dizer ninguém, não vou generalizar, desculpas por isso, mas um número muito reduzido de médicos que topa essa parada de trabalhar lá no meio da Amazônia, que topa atender lá no sertão nordestino, né? Essa é uma realidade, tá? Então, isso acabou acontecendo em troca, né? Por esses projetos que eles ajudam vários países do mundo, não só o Brasil, como o Mais Médicos foi feito aqui, os governos de esquerda que assumiram o poder da América do Sul, parte da América Latina em si, na década de 2000, faz com que a Cuba consiga ter algumas parcerias econômicas importantes, como conseguir petróleo da Venezuela, né,
ou os financiamentos que foram realizados para a construção do Porto de Mariel, né, através do BNDES, né, aqui do Brasil, enfim. Então o Raul Castro já no caso, né, o Fidel já estava hospitalizado, né, enfim, o Fidel veio a falecer em 2016 e porém em 2008, né, ele passa o poder aí o bastão do poder para o irmão dele, o Raul Castro, né, que passa a governar. O Raul já tem uma política mais aberta, né? Ele já é um cara que não pensa de uma maneira tão fechada quanto o irmão dele, o falecido Fidel Castro, tá? Mas ele começa a governar o país e começa a existir uma reaproximação entre Cuba e os Estados Unidos, né? Principalmente no governo, durante o governo Obama, né? Porém, hoje já existe uma embaixada americana, né? Desde 2015 existe uma embaixada americana no território cubano, né? Mas o embargo econômico ele ainda continua, né? Não existe essas negociações diretas, até por parte da crítica da população estadunidense em relação a isso, né? É, embora pudesse trazer coisas positivas para ambos, né? Essas negociações voltando a serem praticadas, é, porém, o medo de ambos, né? De um lado, né, é voltar a ter aquele processo exploratório extremo que existia antes. Por outro lado, aí nós temos também a população estadunidense que tem medo dessa reaproximação com o país dito, né, socialista, enfim, tá? Mas atualmente nós temos bons indicadores aí de educação e saúde, né? Em Cuba temos baixos índices de violência, porém a economia cubana é pouquíssimo desenvolvida, tá? Então eles carecem de serviços básicos, assim como internet, que até os países mais subdesenvolvidos do mundo têm esse acesso, não total à população, mas tem esse acesso. E lá começa a se instalar ação nos pubs, né, barzinhos e tal, a um computador, daqueles computadores antigos com CPUzão, né, a bege, né, o monitor de tubo, e a galera começou a pesquisar, né, a internet à noite, né, nesses pubs, a história do século XX, o que aconteceu, o que deixou de acontecer no mundo todo, não só o que estava acontecendo na ilha cubana, ou que era divulgado pelo sistema educacional e pela mídia, né, em si. Então, as pessoas estão pesquisando e está marcando agora um importante momento, né, para Cuba em relação ao acesso de muitas informações que não existia, não tinham até então, tá? Então, galera, né, eu vou encerrando aqui, né, para não ficar muito extenso, né, eu falei de Cuba hoje, né, e posteriormente a gente pode falar sobre outros países também. Beleza, galerinha? Para tirar um pouco das dúvidas, dos mitos aí que existem, né, sobre Cuba. Então, assim, pontos positivos, né, tem é, querendo ou não, atendimento médico, hospitalar, um sistema educacional, tanto a fabricação de atletas, né, sempre teve um grande destaque aí, né, nas Olimpíadas, mesmo sendo uma ilha, e o lado negativo, assim, né, a questão da falta da tecnologia, a falta de recursos mais sofisticados ou modernos, né, o acesso à internet que começa agora de maneira muito tímida ainda, né? Tem celulares lá já, não para todo mundo, é caro, né? E isso aí acaba sendo os pontos negativos. Tem prós e contras, né? A desigualdade ela é menor, mas por outro lado o acesso assim às tecnologias é muito restrito ainda, tá bom, pessoal? Bom, galera, desejo a todos aí, né, uma ótima semana, um ótimo final de semana para todos e até mais. Falou, tchau, tchau, valeu.